E agora a gente vai entrevistar a nossa querida Neila Sabino, presidente do Instituto Amor 21. Neila, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer poder falar do Instituto Amor 21. Neila, o que é o Instituto Amor 21 na prática e com que intuito ele nasceu? Então, o Amor 21 é um grande sonho, né? Um sonho coletivo de famílias que têm filhos com síndrome de Down. Ele nasce do desejo de inclusão, né? A gente, quando tem um diagnóstico de um filho com deficiência, inicialmente a gente passa por momentos bem difíceis, né? Ninguém espera ter um filho diferente do padrão imaginado para a sociedade. Aos poucos a gente entende que esse padrão não é o ideal, né? A gente sabe que a diversidade faz parte do ser humano, mas receber um diagnóstico não é fácil. Então a gente nasce com um desejo de acolhimento, um desejo de pertencimento, um desejo de colocar essa criança na vida, né? Então a gente acredita no potencial, acredita no desenvolvimento e a gente começa a trabalhar nesse sentido, né? A acolher as famílias, a se acolher também enquanto famílias. A gente nasce com essa vontade muito grande e de fazer formação para que os profissionais que atendem nossos filhos possam dar o melhor que eles têm, o melhor que a gente pode receber da ciência, né? Enfim, a gente nasce com essa vontade de desenvolver o ser humano. Ô Neila, por que Amor 21, cromossomo 21? Qual a ligação dessa nomenclatura? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte do Jornal da Manhã, que muita gente tem essa curiosidade e não sabe por que o cromossomo 21. Sim, a síndrome de Down ela ocorre porque acontece uma trissomia no par de cromossomos 21. Então, o ser humano típico, né, tem 23 pares de cromossomos. Quando acontece uma replicação a mais no par 21, acontece uma trissomia. Então, são 3 cromossomos que dá a síndrome de Down. Então, essa ocorrência ela é genética, ela é o acaso, ela não tem... ninguém tem culpa, não é porque a mãe fez isso ou aquilo, porque era mais velha, enfim. Tem uma tendência, né, com a idade, é claro, da pessoa ter a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down, mas não é doença, é uma ocorrência genética. Acontece ao acaso na grande maioria das vezes. Então, a gente sabe que há uma confusão aí, né, de achar que eles são doentes mentais, de que não têm capacidade, mas é mais falta do conhecimento mesmo. Então, quando a gente recebe nosso filho, a gente também tem essa... Eita, e agora, como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar de uma criança doente? É a primeira coisa que você pensa. E depois, com conhecimento, a gente sabe que não é uma doença, é uma condição do ser humano, que eles têm total condições de desenvolver. E o amor é porque é incondicional, né? Quando a gente tem um filho, a gente ama incondicionalmente, independente de como ele venha. E a gente enfrenta os desafios para que possa proporcionar a melhor vida possível. Ao longo desses anos, ao longo dessas pautas informativas, essas pautas pedagógicas que você tem realizado junto ao Amor 21, na imprensa, junto à sociedade, diminuiu a questão do preconceito, da aceitação dessas pessoas com síndrome de Down na sociedade? João, tem melhorado, né? A gente está num caminho muito longo ainda até chegar na inclusão plena, acho que ainda é um desafio. Os últimos anos não têm sido muito fáceis, a gente teve um avanço, depois teve uma parada aí nessa questão da inclusão, mas a gente precisa continuar a avançar, né? Então, já houve muito mais preconceito, mas ainda não está num terreno muito fértil, não. A gente precisa continuar levando informações, tentando, né, fazer com que a inclusão aconteça, vendo a naturalidade de que é você conviver com outra pessoa diferente de você e não achar que são coitadinhos, que merecem pena, que merecem apenas nosso carinho, que não é bem assim, né? A gente precisa entender da condição do outro, respeitar e promover, né, essa interação que é o mais importante, que a interação entre os seres humanos mesmo deve ser permeada por respeito. Mas o preconceito existe, está melhorando, a gente está lutando sempre contra isso, né? Mas a gente sonha em um dia não precisar falar sobre esses assuntos, quando as pessoas estiverem, né, no nível já de normalidade. De esclarecimento, de entender que o ser humano é diverso, a vida é diversa, não há nada igual ao outro na natureza, né? E, Neila, ainda abordando esse assunto da naturalização, né, e da aceitação social, como a rede social em si trabalha com isso, né? Atualmente, felizmente, nós conseguimos até ver influencers com síndrome de Down nas nossas redes sociais. Isso quebra esse preconceito, quebra esse paradigma. Como vocês utilizam também da rede social para com um veículo de conscientização? A rede social é muito importante, né? É uma ferramenta gigantesca aí que atinge todas as pessoas em todos os lugares.
E é importante que a gente leve essa informação que é fácil, rápida, né, e chega realmente aos lugares onde a gente nunca imaginou. Então, houve um avanço, né, até com a mídia mesmo, antes de começar com as redes, e agora nas redes, como você falou, tem muita gente fazendo um trabalho excelente, né, de divulgação, de mostrar como é a vida. A própria pessoa com deficiência está lá indo mostrar que é capaz, que estuda, que trabalha, que tem uma vida normal como qualquer outra pessoa, só que precisa de apoios, como qualquer um de nós, né? Então, quem é que vive nesse mundo sem apoios? E eles precisam de mais apoios em alguns momentos, mas as redes sociais são fundamentais para a gente conseguir atingir aquele públicozinho que estava lá escondidinho, que ninguém nem sabia que existia. E muito interessante, João Mouzinho, que existem vários segmentos desses influenciadores, assim como de moda, de cozinheiros, né? Tem um que eu sigo, é o Dom Delícia, que é muito legal, que ele faz várias receitinhas. Então, eu acredito que seja uma ferramenta importante, como você comentou, e eu acredito também que seja uma ferramenta importante para essa nova geração, que eu acredito que venha, né, de uma maneira mais consegue aceitar mais facilmente, se alimenta muito das redes sociais. Então é importante esse espaço, né, Natália? Pois é, agora trazendo um pouquinho esse assunto para a questão das políticas públicas, né, de legislação, de inclusão mesmo, escola e tal, leis trabalhistas, o que ainda falta, assim, o que falta para que essa inclusão seja ainda mais efetiva para as pessoas neurodivergentes, né, além da síndrome de Down, que possa ser mais efetiva da atuação dessas pessoas na sociedade, como estudantes profissionais? Sim, Natália, a gente tem um arcabouço legal gigantesco. As nossas leis são fantásticas, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Então, tem esse tempo todo aí que ela está guiando, né, várias áreas, desde a área da educação, a área da saúde, enfim. A gente não tem dificuldade com a legislação, a gente tem realmente dificuldade na prática. Então, a gente pensa na aplicação, né, e entender como é que eu faço isso, o que quer dizer uma acessibilidade para a pessoa que tem que é um cadeirante, é totalmente diferente de uma acessibilidade para uma pessoa que tem deficiência intelectual, por exemplo. Eu não posso achar que a acessibilidade é colocar rampa em todos os lugares, é fazer boas calçadas. Infelizmente, a gente não tem isso, para quem é cadeirante também. Mas, quando a gente fala em deficiência intelectual, em pessoas que têm algumas questões sensoriais, a gente está falando de outro tipo de acessibilidade. A gente precisa garantir isso também, entender como é que faz isso, entender como é que utiliza esses recursos para promover a inclusão dessas pessoas em qualquer espaço social. Porque é muito chato quando você quer entrar num local e você não pode, porque não tem acessibilidade, né? Então, é um direito da pessoa ir e vir. E quando a gente pensa nos outros espaços sociais, que as pessoas também têm direito de frequentar e participar ali como qualquer outra, é onde a gente também começa a pensar em que momento essas leis estão garantindo, de fato, os direitos, né, das pessoas de se efetivarem. Só complementando, especificamente no ambiente escolar, né, tem a lei do acompanhante, cada aluno ele precisa, independente de no setor público, no setor privado. Você pode falar um pouco sobre essa questão na parte dos estudantes, como é essa lei, como se aplica ela? Sim, é justamente isso que a gente vai trazer, né, nesse simpósio que a gente está promovendo agora, no dia 20 e 21. Né, a gente veio falar um pouquinho dele também, para trazer essa prática, porque as escolas têm dificuldades gigantescas em fazer a inclusão, a gente sabe e reconhece que não é fácil, os desafios existem, e a partir disso, o que é que a gente faz? Porque reconhecer desafios e reconhecer que é difícil, beleza, mas e aí? Como é que a gente pode promover de verdade? A lei existe, ela garante o acesso e a permanência de todos os estudantes na escola, então é obrigação dos pais em matricularem seus filhos, eles não podem escolher se vão colocar ou não, por achar que, pela deficiência, eles não vão conseguir, né, serem incluídos. Então, a obrigação dos pais é colocarem lá. A obrigação da escola é matricular essa criança e promover adaptações. Não é a criança que vai se adaptar ao ambiente escolar. Se ela tem questões sensoriais, se ela tem questão de aprendizagem, que são muito gritantes lá, ela precisa de apoios. E a escola precisa reconhecer que apoios são esses e garantir, seja na forma de colocar um profissional de apoio, seja na forma de colocar os recursos acessíveis para que a aprendizagem possa acontecer. Então, tem diversas formas. Só que a gente precisa colocar, né, a mão na massa e fazer com que aconteça. E ainda sobre políticas públicas, como o Amor 21 atua neste quesito, né? Vocês têm uma relação, por exemplo, com a Câmara Municipal de Maceió,
com a Assembleia Legislativa para que, né, sejam construídas essas leis, que elas sejam aplicadas, já que, como você comentou, elas divergem de outras deficiências, por exemplo, não é, né, neuro na realidade, mas assim, quando se coloca, se acredita que toda é uma deficiência, é a mesma questão. Então, como o Amor 21 atua nesta área legislativa para a criação dessas leis? Então, a gente pauta muito de acordo com as necessidades do público que a gente trabalha, né? Como você bem falou, as deficiências são múltiplas e a gente não tem como falar de pessoa com deficiência botando todo mundo num pacote só. A gente precisa trazer esse tema para que se exista um olhar mais significativo para esse público, entendendo que eles precisam serem vistos nas suas singularidades. Então, é tentar trazer isso, porque a lei já existe. Como é que a gente faz para que ela aconteça, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma criança que não está conseguindo entrar na escola, faz a matrícula, mas fica lá 6 meses esperando um profissional de apoio, eu tenho que intervir nisso aí, é papel da instituição intervir junto, né, o poder público, para que essa criança tenha o seu direito assistido e garantido e frequente a sala de aula como qualquer outra. Então, a gente tem algumas situações desse nível que a gente precisa estar chegando junto para poder garantir o direito da criança de frequentar a escola e ser bem assistida. Neila, a gente muito fala e comenta-se sobre a questão da criança, do adolescente, do adulto com síndrome de Down, mas, por outro lado, toda criança, todo adolescente, todo adulto também tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem um tio. Como é que se dá essa questão dessas pessoas que conduz a vida dessa pessoa com síndrome de Down? Porque, vamos dizer assim, a pessoa que tem um filho, tá, uma mãe que trabalha, que tem uma rotina cansativa, enfim, a questão da saúde mental desses responsáveis por essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas com síndrome de Down. Também existe uma rede de acolhimento para esses pais, esses responsáveis, porque muito se fala da criança, mas do outro lado, na ponta, né, da lança, tá o responsável, tá os pais, enfim, os tios, os avós, aquelas pessoas aquela coisa, quem cuida de quem cuida, né, João? E aquela coisa, né, Natália? A gente fala tanto da pessoa com síndrome de Down, mas assim, por outro lado, tem os outros heróis, né, do cotidiano, que são os pais, são os responsáveis, né, que estão ali no acompanhamento, no dia a dia, do cotidiano. Assim, é tão difícil, né, ser pai, ser mãe nessa sociedade moderna, ainda mais ser pai, ser mãe de pessoas com síndrome de Down. É um desafio ainda maior. Como é que está essa questão? Existe uma rede de acolhimento desses pais, desses responsáveis, em relação principalmente à questão da saúde mental? Ótima pergunta. A gente, quando criou o Amor 21, tinha um sonho, né, de promover também essa acessibilidade para o cuidado dos pais, dos cuidadores, principalmente da mãe. A gente tem algumas pesquisas, né, que apontam que 60% dos casais se separam quando existe um diagnóstico de uma criança com deficiência. 60%, Neila. 60%. E é um índice altíssimo. É muito alto. É muito na alto. prática, você vê que às vezes é bem mais, porque às vezes não acontece a separação do casal, mas essa mãe é solo. É ela que leva para a terapia, é ela que leva para a escola, vai para a reunião, ela que está lá com a criança o tempo inteiro, que muitas vezes tem que abdicar da sua vida mesmo profissional, né? Às vezes tem que sair do emprego, dependendo de como seja essa construção familiar. E a gente tem que apoiar. Então, há 3 anos a gente abriu uma sede que a gente fornece serviços. Então, a gente deixou de permear apenas essa parte de direitos e de conhecimento, né, para os profissionais e apoios orientativos para a família, e a gente começou a dar acesso a serviços. Então, além dos serviços para a pessoa com síndrome de Down, a gente agora também tem o apoio psicológico e também de outros apoios para a família, né? Então, a mãe da pessoa com deficiência, a gente até abriu, nem é só para a pessoa com síndrome de Down, pode procurar o Instituto Amor 21 e receber lá seu apoio psicológico, com atendimento psicoterapêutico, com hora marcada, tudo conforme ela merece. Tem atividades físicas também, e a gente tem um curso até de empreendedorismo, para que essas mães possam, né, visualizar, vislumbrar, né, um futuro que ela possa também ter uma geração de renda, né, promover alguma coisa que ela gostaria de fazer através desses apoios que a gente fornece. Fica onde, Neila, o Instituto Amor 21? Fica numa casa maravilhosa, lá no bairro da Pitanguinha, né? A gente preparou tudo com muito carinho, é uma casa muito acolhedora, é um centro de convivência, né? Então, fica lá pertinho do posto de saúde da Pitanguinha, aquele posto que é bem antigo, né? Uma rua lá em frente ao CEPA, uma casa super bacana, super gostosa, as famílias adoram estar, e principalmente a pessoa com síndrome de Down, ela não quer ir embora. Agora a gente tem que falar de um arroba, antes era o telefone. Qual o arroba do Instituto Amor 21? Qual o Instagram do Amor 21? Amor 21 oficial, então é bem fácil
facinho de encontrar, né? A gente sempre está colocando lá informações, né? E também o dia a dia da gente, da instituição, das nossas crianças e jovens. A gente trouxe aqui na semana passada uma pauta muito importante, trazida pela Natália e a Nicole, sobre a questão do abandono de homens, né, quando o diagnóstico de mulheres com CA, com câncer, ou seja, um índice altíssimo. E agora você traz um dado que com certeza vai ser pauta para a gente no jornal, na Folha de Alagoas. A gente vai estar trazendo essa pauta e vamos estar falando com a Neila depois sobre essa questão desse abandono, né? Aí cerca de 60% uma Os espécie... homens não se sentem responsáveis, João Mouzinho. Assim, eu não falo nem de gênero, sabe, Nicole, mas a questão do abandono matrimonial, assim, quando você se dá, né, diante de uma dificuldade, porque a gente vê no caso do CA, agora no caso da síndrome de Down, ou seja, parece que é uma prática, aspas, comum daquele casal, daquele cônjuge, que quando se depara com a dificuldade, o cidadão, a cidadã, ela sai do relacionamento por uma dificuldade. Enfim, é uma coisa que chama muita atenção e é uma pauta que deve ser debatida e a gente tem que trazer luz a esses debates para a sociedade, porque é algo muito pernicioso. Você vê quando a gente coloca os dados, como a gente coloca essa luz que você está falando, né, João? Mas trazendo, Neila, você falou sobre o simpósio, né? Mencionou aqui rapidinho, mas a gente também queria saber um importante debate sobre educação inclusiva, que é o assunto do simpósio que vai acontecer agora nos próximos dias, né? Isso. A Marcel vai receber o Simpo Eduque, e aí você pode falar um pouquinho sobre o evento, quais são os assuntos, quem é que é convidado, o que é que vai ter nesse simpósio, nesse evento, que vai trazer luz a esses debates todos que a gente acabou de conversar. Muito bacana. A gente pensou em trazer os temas mais importantes para a prática, né? Não adianta a gente estar falando de teoria, porque a gente sabe que a teoria existe, ela está aí acessível, todo mundo pode ter acesso. Mas, na prática, como é que eu faço? Porque eu saber que eu preciso de um recurso, beleza. Que recurso é esse? Como é que eu vou fazer para fazer com que o meu aluno, que está lá com deficiência intelectual, com 7 anos de idade, que não aprendeu as cores ainda, aprenda e consiga ser alfabetizado? Então, a gente pensou em trazer profissionais que trabalham, que são referências nessas áreas, né, de educação inclusiva, para falar desde o planejamento, como é que eu vejo esse aluno, como é que eu acolho essa família, como é que eu acolho essa deficiência, entendo qual é o universo dessa deficiência. O simpósio está voltado para pessoas para alunos com TEA, né, com autismo, e com deficiência intelectual. Aí entra a síndrome de Down. Tem um dado importante que muitas crianças com síndrome de Down também têm algumas comorbidades como TDAH, como autismo, então tem um percentual grande de diagnósticos sendo feitos. E isso é mais um desafio, né? Porque eu já tenho uma deficiência intelectual, eu ainda tenho, né, uma questão, um transtorno como o autismo associado, é claro que é mais desafiador para mim estar no mundo e para mim aprender. E aí o professor fica perdido. A gente entende que ele não tem essa facilidade, né? Cada vez mais os diagnósticos acontecem, ele precisa fazer com que a criança aprenda. E aí a gente está dando a mão nessas questões, né, de trazer esses conhecimentos. Então, tem uma pessoa vindo, né, a Cláudia Mara, de Curitiba, ela criou um método de alfabetização baseado na forma como essas crianças aprendem melhor, que é com o método fônico, com pistas visuais. Então, é tudo baseado muito em neurociência. É um conhecimento fantástico, né? E prático, porque não adianta ser coisas do outro mundo, de trazer um recurso fantástico, mas que não tem aplicabilidade. Então, ela está trazendo coisas que vão ser colocadas mesmo na facilidade do dia a dia da escola, que pode ajudar e muito na alfabetização, na aprendizagem dessas crianças. É um programa voltado, então, para as escolas. Sim, um evento voltado para as escolas. É um evento pensado para professores, para coordenadores, e principalmente para o profissional de apoio, que é aquele profissional que fica com aquela criança que tem deficiência, que muitas vezes, por questões de não ter ainda estrutura suficiente de inclusão dentro das escolas, é dado a esse profissional a responsabilidade de fazer todas as adaptações e fazer a inclusão dessa criança com deficiência na escola. E quando vai ser o evento, o horário e esse credenciamento desses professores, desses educandos? Como que vai acontecer? Então, as inscrições estão acontecendo, né? Já é agora sexta e sábado, né? Então, o dia inteiro no Centro de Convenções. A gente preparou lá essa programação fantástica. As inscrições podem acontecer
online, né? Então entra lá na página do Amor 21, tem lá o link de inscrições, bem facilitado, um preço super acessível, né? Tem desconto para grupos, tem desconto para estudantes, porque a gente quer mesmo que o conhecimento possa ser disseminado. E também trazer os pais, né, para essa conversa que é bem importante. Ô Neila, você tocou num assunto muito importante, que é a formação desses profissionais, porque muitas vezes se cobra, né, do professor, do coordenador, do diretor da escola, mas na maioria das vezes essas pessoas não tiveram a devida formação para lidar com pessoas com síndrome de Down. Ou seja, há uma cobrança muitas vezes indevida. E esse tipo de simpósio, esse tipo de realização, ou seja, traz a comunidade educacional para se debruçar sobre essa temática e saber como lidar com pessoas com síndrome de Down dentro do ambiente escolar. Eu acho que é isso que as escolas particulares, as escolas públicas devem fazer, devem se debruçar sobre essa temática e saber como lidar com pessoas com síndrome de Down e outras problemáticas também. E complementando, João, isso que existe um assunto muito delicado nessa questão das escolas. O acompanhante, ele é o auxiliar de sala, o acompanhante, o que é que ele precisa ter de formação para acompanhar essa criança? É um professor específico para lidar com essas questões, para aquelas atividades, como funciona? Por exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que é professora da educação infantil e ela tem alguns alunos não tem com síndrome de Down, mas tem com transtorno autista. E aí, em alguns momentos de atividades, vai a professora... perdão, eu não sei qual é o nome que dá para essa especialização. Sim. E aí vai a professora e leva essas crianças para aquelas atividades numa sala completamente diferente, com esses brinquedos, com essas atividades que são voltadas para essas crianças. Sala de recursos, exato. E depois ela volta e a criança participa das outras atividades comuns do dia. Então, existe uma diferença, tem o cuidador, tem o auxiliar de sala e tem o professor especialista para essas atividades. É bem importante a gente mencionar isso, porque existe uma discussão com relação a isso. Além também da quantidade, um é suficiente, por exemplo, quantas crianças, entendeu? É um cuidador para cada aluno. Exatamente. Isso e realmente a fiscalização que ela comentou, né, é de extrema importância, porque eu também tenho um familiar que atua na área da educação e ela já aconteceu, por exemplo, de ter mais crianças, cerca de 4 crianças para um cuidador. Não tem como, porque essa professora também tem que cuidar da sala inteira, esse auxiliar tem que cuidar de mais 4 crianças. Então é necessário que a fiscalização que você comentou que o Amor 21 faz, felizmente, esteja presente na vida desses pais, dessas mães e desses educadores. Esse apoio quem dá são as famílias, né? Esse conhecimento, essa informação quem traz é a família. Por isso que ela precisa saber quais são os direitos dela, né? Então, você tocou num ponto super importante. O que você citou aí é uma sala de recursos que precisa de um profissional especializado em inclusão educacional, que vai lá gerenciar, digamos assim, essa sala, vai fazer o planejamento daqueles alunos. Não são todos os alunos que precisam participar dessa sala, só os que têm dificuldades. E não é só síndrome de Down nem TEA, tem outros transtornos e dificuldades que a gente precisa ver, enxergar a criança e é muito individual, né? É muito individual. Então, você tendo uma escola com a sala de recursos, com esse profissional, tá maravilhoso, né? Mas para ficar no dia a dia com a criança, precisa do profissional de apoio, que é ele que vai receber orientações também do profissional lá da inclusão, né? Do profissional especializado que está na sala de recursos, para fazer essa aplicação da adaptação. Não é ele que vai adaptar, mas ele vai fazer a aplicação, vai acompanhar essa criança, porque ele não pode ser uma barreira. Ele precisa ser o profissional que vai promover a inclusão, vai ser a ponte para que essa criança esteja na escola, sendo incluída, participando das atividades e aprendendo. E o professor é o professor regente da sala, né? Ele que comanda lá, ele que é professor de todos os alunos, não é só dos alunos 25, né, típicos, e aquele da inclusão é lá daquele profissional que fica, né, com o apoio. Então, o professor tem que ampliar o olhar também para entender que todos são alunos dele, daquele ano, que precisam do seu acompanhamento e do seu olhar, do seu cuidado, enfim, do seu conhecimento. É o principal agente de inclusão ali naquele ambiente, né? Exatamente. Neila, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, essa conversa, esse bate-papo extremamente esclarecedor, ao passo que deixo aqui o convite para você estar aqui em outras oportunidades para falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. E quero deixar um espaço para suas considerações finais.
Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Quero convidar todos, né, que têm interesse no assunto, você que é professor, você que está meio perdido aí, tem seu aluno, nunca teve nessa experiência, porque a gente sabe que a formação ainda não está completa nesse sentido. Então, na prática que a gente vê a dificuldade, vem com a gente, está um simpósio maravilhoso, com temas muito importantes para você, para ajudar você a instrumentalizar mesmo o seu dia a dia, para chegar nessas crianças e fazer com que a aprendizagem aconteça. Então, entre em contato conosco, está lá, Amor21, é oficial no Instagram, tem o linkzinho da inscrição e vai ser maravilhoso ter você com a gente. Obrigado, Neila Sabino, presidente do Instituto Amor21, que concedeu essa super entrevista aqui para o Jornal da Manhã no dia de hoje. Quero agradecer também a participação das minhas queridas Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone da técnica, Mailson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Soqueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã.